queridos amigos. Está começando mais um Despertando a Consciência na Rádio Mundial Light FM.com. Um programa que traz a atitude do livre pensar e que vai fazer você questionar quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Hoje na programação vamos dar continuidade aí ao debate sobre os ciclos da vida, vamos falar um pouquinho sobre reencarnação também. E em músicas que inspiram, hoje eu trouxe o Legião Urbana, uma banda que influenciou a geração Coca-Cola, um poeta que a gente vai aqui, além de ouvir as músicas, a gente vai analisar também essas letras maravilhosas, que eu escolhi aqui algumas. Só para começar, Monte Castelo. De volta aí com Despertando a Consciência, vocês acabaram de conferir aí Monte Castelo. Essa música, né, o Renato Russo se inspirou aí na Carta de Paulo e num poema também, que agora eu não lembro do autor do poema, ele fez aí uma junção. A Carta de Paulo aos Coríntios, né, é a mais perfeita descrição de amor para mim. Né, Amar? Com certeza. Alô, testando. Com certeza. Inclusive, nós temos até um livro, né, o Dom Supremo, que é baseado nessa carta e que fala exatamente do amor, né? O Dom Supremo é o amor. Sim, eu li esse livro. É uma maravilhosa interpretação do pastor, né? Você lembra o nome do pastor? Não, realmente de Corão não tem o nome do pastor não, mas foi um sermão feito no século XIX, né? É o Dom Supremo. Ele vai contando, né? Vai recitando esse poema e interpretando cada pedacinho dele, atualizando nessa visão de amor que Paulo inspiradamente, né, teve e foi brilhante na sua colocação. Bom, para seguir o tema da semana passada, eu trouxe aqui um pouquinho mais das leis herméticas e a tábua de esmeraldas que a gente chegou a comentar e iniciar o estudo semana passada. Então, só para que a gente relembrar um pouquinho, eu vou falar primeiro das 7 leis herméticas. A primeira lei é a lei do mentalismo, né, que o universo é mental. Isso significa que todo o universo é simplesmente uma criação mental do todo. Enfim, que Deus teria pensado o universo e o criou. Então nós somos a criação desse pensamento. Como a gente analisou semana passada, como nós somos imagem e semelhança de Deus, né, nas descrições, logo chegamos à conclusão de que nós também estamos criando o nosso mundo mental. E a gente analisou as doenças, aí um pouquinho como elas se formam, e dentro dessa análise, né, e olhando aí a nova psicologia, o trabalho da Next Guimarães, mostra que estamos criando a nossa saúde ou a nossa doença exatamente como nós estamos pensando. Se nós pensamos de forma positiva, estamos gerando energia positiva e trazendo saúde para a gente. Agora, se começamos a entrar naquele processo de depressão, de mágoas, carregar mágoas, ficar irritado com qualquer bobagem, você começa a se alimentar de uma energia muito densa, negativa, mais cedo ou mais tarde começa uma doença. Pode ser uma simples dor de cabeça até algo mais complexo aí como um câncer ou uma doença aí mais fatal. Tudo vai depender de quanto você alimenta esse pensamento negativo para que ele aí se desenvolva de uma forma mais agressiva. Então, só analisando essa primeira lei, mostrando que o mundo é mental, dá para a gente parar e analisar e como é que nós estamos pensando o nosso mundo interno. Recomendo aí que vocês assistam o filme Quem Somos Nós. Ele
faz assim um balanço geral das leis físicas, da física quântica, né? É excelente e dá uma boa noção de como é essa questão do mundo mental. Uma coisa, né, que até o Mark deu um toquezinho, fé. A fé é um mecanismo da transformação de qualquer situação. Eu vou tocar mais uma aqui do Legião e daqui a pouco a gente vai voltar para estudar mais uma lei. A segunda lei, a lei da correspondência. De volta com Despertando a Consciência. Vocês acabaram de ouvir Tempo Perdido. Uma música que, assim, é uma das minhas preferidas. E aí eu e o Mar aqui, a gente estava viajando nessa letra. Que tem, assim, uma fantástica visão de uma época, né, que o Renato Russo ali fazia críticas muito direcionadas e profundamente inteligentes. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo, né? Temos todo o tempo do mundo. Ele já começa aí mostrando pra gente que se a gente se desligar, o tempo não vai parar pra gente, não vai esperar a gente. O relógio continua. Cada segundo perdido, está perdido. Mas a esperança está ali, porque nós temos todo o tempo do mundo, né? Exatamente. E embute ao mesmo tempo a preocupação dele com o tempo que nós perdemos com coisas que talvez nós não nos demos conta, também com a possibilidade de utilizar melhor esse tempo. Logo de cara, no primeiro estrofe, o cara já manda uma ideia muito bacana. Ele dá esse toque, né? Vamos lá, gente, o tempo está passando. Mas não precisam ficar desesperados também, nós temos aí todo o tempo do mundo. Todos os dias, né, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Então a crítica ao imediatismo da nossa sociedade. As pessoas parecem que vão dormir com o peso do dia, se esqueceram de fazer um levantamento, né, um inventário das coisas importantes que aconteceram naquele dia e se preocupando sempre com o amanhã, o que eu vou fazer com as coisas materiais, né? E isso toma um espaço de tempo, poderia ser mais útil se você fizesse um levantamento do que você pode melhorar, o que você pode fazer de bom no dia seguinte, em vez de se preocupar com o dia a dia material só. Sem dúvida. Renato Russo aqui foi bem inspirado. Ele faz você pensar, né? Faz uma avaliação desse dia, né? Pensa, mas ao mesmo tempo esquece, porque você não pode perturbar seu sono carregando toda aquela angústia, aquele peso. O que influenciou naquele dia foi. Agora é se preocupar com o próximo dia que vai chegar. Porque sempre em frente, você não pode parar de crescer, de evoluir. O próximo parágrafo, né? Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. É tão sério, é selvagem, é trabalho. O trabalho é tudo, né? Por que a gente vai ficar ali parado, reclamando, se preocupando com a dor? O trabalho é muito mais importante do que você ficar estacionado ali reclamando do que está acontecendo. Por isso, assim, a questão do suor sagrado, né? Você ter que ir à luta, correr atrás, não fica parado no tempo, não. Aquilo que elas fazem de bom na vida e correrem atrás dos seus sonhos, elas ficam valorizando o sofrimento, elas ficam valorizando a dor, elas ficam remoendo, né? Então eu coloco um paralelo com isso, quando ele coloca o sangue amargo. Aí o próximo que ele vai falando, né? Vejo o sol dessa manhã tão cinza. A tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte e me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo. Aqui é um pequeno desabafo, né? E um pedido de socorro, onde ele analisa aquela manhã, onde se aproxima aquela tempestade, mas ao mesmo tempo ele encontra um apoio
dos olhos castanhos, né? O consolo. Se a gente tiver um amigo, se a gente tiver alguém do lado, não precisa ser só uma companheira, né? Um marido, mulher, enfim, Ele namorado. faz um paralelo poético ali com a coisa romântica, mas o abraço pode ser também de uma pessoa que está se solidarizando contigo, né? Me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo, ou seja, já passou aquele abraço, então já passou, estou aqui, estou do teu lado, sabe? Podemos seguir em frente. Podemos seguir em frente, pô, e isso é uma coisa bem nítida nisso, nessa frase, nesse pedaço da música. E que já estamos distantes de tudo, né? Aquela coisa assim, já passou. Temos nosso próprio tempo. Nada acontece fora do seu lugar. Tudo está exatamente acontecendo dentro daquilo que você precisa para crescer. E ter essa percepção vai te dar assim, uma grande força para aguardar o próximo momento. Que é o que a gente estava falando de ciclos, né? Tem o ciclo da tempestade, tem o ciclo que você tem que parar, analisar, respirar um pouquinho, né? Mas tem a hora do trabalho, que é você tem que dar um movimento à situação. O próximo que ele fala aqui não tenha medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. Agora, o que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido, ninguém prometeu. O Omar teve aqui uma inspiração, insight desse pedacinho. Fala pra gente, Omar. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que é uma crítica também às determinadas religiões. Por quê? Porque nós sabemos que existem muitas inverdades, né? Quando ele coloca assim, não tem medo do escuro, mas deixa as luzes acesas agora, ou seja, está na hora de se revelar a verdade. O que foi escondido é o que se escondeu, ou seja, a verdade escondida por determinadas mentiras que determinados grupos religiosos impuseram como verdade. O que foi prometido, ninguém prometeu, ou seja, existem promessas também que não são cumpridas porque são falsas. Sim. Ou seja, nós temos que descobrir a verdade quando ele colocando luz sobre os acontecimentos, os fatos verdadeiros dos tempos passados, né? Vamos citar, por exemplo, até mesmo as verdades crísticas. Pegando ali a época medieval, né? Onde essas verdades foram adulteradas, né? Onde foram criados dogmas e se tentou esconder uma verdade muito simples, né? Que era apenas o amor ao próximo. Mas aí começaram a colocar um monte de coisa em cima e complicar um pouquinho as religiões. Vamos ouvir mais uma. Você encerra com um chave de ouro aí. Sim. Pera aí, só um instantinho, Heraldo. O último pedacinho aqui que ficou faltando, né? Nem foi tempo perdido. Somos tão jovens. Ou seja, primeiro ele pede para colocar uma luz sobre a escuridão, faz uma crítica a isso e fala, a humanidade ainda tem tempo, nós ainda temos a possibilidade de renovar tudo, ainda estamos em tempo. Se a gente parar agora e analisar como a nossa humanidade caminhou, em que momento histórico ela está, que ciclo ela está vivenciando, e se você observar aí fora, há grandes movimentos de mudança. Então, parece óbvio que nós estamos em transformação. Apesar de tudo, nunca foi tão promissor, porque se pensar que no meio do século XIX ainda se queimavam livros nas ruas e que no século XX nós tivemos um momento de terror na Segunda Guerra Mundial, nunca tivemos tanta possibilidade de termos melhores, apesar de tudo. Sim. A própria movimentação em torno aí de Nelson Mandela, que foi um exemplo de luta, de paz, mostra que as pessoas querem heróis, querem percepção, querem uma nova vida. As coisas estão num momento em que ninguém suporta mais tanta violência, tanta dor, tanta corrupção.
E é o momento agora, né, de cada um fazer a sua parte, porque sim, somos muito jovens ainda temos uma longa jornada pela frente, mas temos que trabalhar já, agora, para não perdermos o tempo. Agora sim, vamos tocar aí Será. Bom, vocês acabaram de ouvir Será. Será foi de uma fase do Renato Russo, né? Bem jovem. É uma música que ele fez aqui dedicada aos pais. E mostra justamente aquela vontade que o jovem tem de realizar um sonho, mas que às vezes os pais não entendem e começam a gerar críticas e puxar esse jovem, impedindo que ele realize realmente o que tem vontade. Eu acho que tudo tem que haver aí o equilíbrio. Então, será, já começa aí, tira suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Aí é uma crítica àqueles pais que querem dirigir a vida do filho com respeito à individualidade, sem respeitar a individualidade dele, como o Omar falou. Querem dizer qual a profissão que ele vai seguir, o que tem que ser feito, né? Tolir a criatividade, às vezes você quer um futuro melhor realmente para o seu filho, você quer direcionar, mas se ele, vamos dizer assim, decide por uma carreira profissional, por mais aparentemente alternativa que ela possa parecer, o que você tem que fazer não é ficar negando a vontade dele, é tentar direcionar isso da maneira mais positiva possível. Sim, sem dúvida. O Renato Russo aqui deixa bem claro, né? Ele pode até estar sozinho, mas ele sabe muito bem onde está. Né? Você pode até duvidar, acha que isso não é amor, que é um questionamento aí já um sentimento que os pais confundem. Eles entendem que amar o filho é posse, né? O filho pertence a ele. Quando é uma pessoa totalmente única e tem aí seus sonhos, suas vontades próprias, né? E ele vai seguindo aí. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Uma série de são questionamentos que os pais costumam fazer com os filhos, né? Duvidando da perseverança do filho, dizendo que é fantasia, dizendo que nada disso que você está pensando vai acontecer. E aí o que acontece? Ele demonstra com isso que ele não concorda com esse pensamento negativo e ele acredita no projeto dele. E aí ele continua. Nos perderemos entre monstros de nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução, para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. O jovem não tem jeito, ele tem que vivenciar certos ciclos, ele tem que ter a dúvida, ele tem que amadurecer seu próprio pensamento. E isso ele só vai conseguir vivenciando experiências. Agora, o que vai fazer o ponto de referência para ele é quando os pais realmente conseguem dar esse amor sem tolir a liberdade, mas tentando dar responsabilidade. Porque também não adianta encher os filhos de presentes para poder aí atenuar a falta de presença. Porque somos de uma geração que os pais e as mães tiveram que sair para trabalhar. E os filhos ficaram aí entregues à creche, à doméstica, aos avós, enfim, à educação de terceiros, que nem sempre é uma boa educação, ou às vezes até uma educação negativa. Ainda mais com a educação TV. E hoje a
educação internet. Eu tenho até um exemplo para dar aí, que você está falando do questionamento, da não aceitação, de repente, quando o Renato Russo era jovem, os pais queriam impor a ele uma carreira profissional e ele já tinha vocação para música, para arte, alguma coisa assim. Eu posso falar da minha experiência com a minha filha. Sim. Porque em determinado momento a Isabela, minha filha, quis fazer teatro. Né? As pessoas achavam que ela tinha vocação e a forma como eu encarei isso foi de uma forma muito positiva. O que eu falei para ela, falou para mim que ia fazer teatro. Você seguir artista, não pense você que você não vai estudar. Existem cursos maravilhosos de teatro, depois existe um curso de terceiro grau de arte dramática. Já que minha filha quer ser atriz, eu não vou querer que ela seja uma atriz mal formada. Né? E eu comecei a falar para ela, você vai ter que fazer equitação para poder cavalgar quando tiver uma cena, você vai ter que fazer esgrima, você vai ter que dirigir, você tem que fazer tudo que uma pessoa faz na sua vida normal. Ou seja, eu comecei a mostrar para ela que não é porque ela ia fazer ter uma profissão que ela ia ter que ler muito para ser culta. Ou seja, eu comecei a jogar todo o peso de uma boa formação, demonstrando que eu levaria extremamente a sério, que não teria preconceito nenhum, mas ela teria que levar a sério. E aí o que acontece? Hoje em dia ela é médica. Construiu a sua própria estrada, né? Pois é, já que é para estudar, ela já resolveu fazer o que é a vocação dela. Não sei se foi uma fase bacana, mas eu demonstrei para ela que não teria preconceito, mas que exigiria dela uma formação. Teu filho quer fazer uma coisa alternativa, beleza, mostra para ele que ele vai ter que ralar e estudar do mesmo jeito. Eu acho que isso aí é mais próximo de educação. Exatamente. Na verdade, todo mundo, todos os pais deveriam fazer um cursinho de pedagogia, tinha que ter um curso só de reeducação para pais. Porque os pais estão errando muito por aí. Né? Estão abandonando os filhos à própria irresponsabilidade da juventude. Porque o jovem, ele pode ser muito inteligente, pode ser muito esperto, tá ligado, mas se ele não tem uma referência de moral, de educação, né, de respeito, esse jovem vai começar a escorregar pelas tangentes, né? Como o Renato Russo fala aqui, nos perderemos entre monstros de nossa própria criação. O jovem cria muitos monstros. Ele alimenta, tudo para ele é muito dramático, né? E se os pais ali não estiverem ali prontos para serem esses super-heróis, para combater esses monstros e botar a coisa no lugar, realmente essa geração acaba escorregando. Ele continua, né? Para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Mais um questionamento aí, né? O egoísmo da criação. Eles querem criar a própria estrada, mas querem ser bem conduzidos. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que tudo isso é em vão? Será que vamos conseguir vencer? Com certeza. Brigar para quê? Se é sem querer. Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder pelos erros a mais, eu e você? Esses erros a mais talvez sejam consequências dessas brigas entre pais e filhos, né? E que é onde acaba se cometendo os erros de não acreditar, de repente falar palavras não muito agradáveis uns para os outros, ou seja, para que briga mesmo, né? Se o diálogo vai acabar resolvendo tudo no final. Eu vejo assim uma transferência de culpa muito grande. Uma geração, às vezes, ela é muito dura, muito punitiva, e às vezes os pais querem transferir esses erros do passado para a geração futura ou começam a projetar as próprias dificuldades, a própria imaturidade, né, que não conseguiu vencer em cima dos filhos. Exatamente. Há uma outra música que Renato Russo fala isso também, que ele levanta essa questão, né? Pais e filhos. Exatamente, é uma música muito profunda, coloca
questão de uma forma até muito mais direta, né? Exatamente. Não selecionei ela. Mas outro dia a gente toca. Tem. A letra, tem uma parte da letra que fala assim: são meus filhos que tomam conta de mim. Que vai havendo uma inversão, né? Conforme os pais vão envelhecendo, é engraçado, né? Vai se tornando criança. Como é que ele coloca bacana na música, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você, que você vai ser quando crescer. Exatamente. O ciclo se repete. Aquilo que você critica muito nos seus pais, muitas vezes você reproduz, né? Você acaba se pegando, tendo o mesmo comportamento, as mesmas manias. E a gente fica perdendo tempo, brigar pra quê? Exatamente. Eu gosto de citar meu exemplo, assim, da minha experiência pessoal, porque eu sempre falo para os pais que eu fiz uma coisa certa para minha filha, foi desde pequeno dar para ela um nome a zelar. Então eu falava, em vez de tem pai que fala assim, quando o filho fazer alguma coisa errada, de feio, de burro, eu sempre dei o nome a zelar ao contrário. Você é tão bonita, você é tão inteligente. Então, para que ela pudesse sempre ter isso a zelar, para procurar acertar, para zelar por esse nome que eu dava a ela. Eu sempre falo, nunca chame seu filho de burro nem de feio. Nunca fale nenhuma palavra mais negativa, porque isso vai ter um peso muito grande. É a mesma coisa, exemplo para ele. Aí eu vou voltar aqui nas leis herméticas e vou falar da segunda lei, a lei da correspondência, que Hermes Trismegisto, dentro desse conceito, fala justamente disso. No dia a dia, né? Aquilo que está em cima é como está embaixo. Então, o comportamento também é assim. Coisas que você está lá, né? Botar o pai em cima, o filho embaixo, né? É a mesma coisa, são seres humanos em níveis de ciclos diferentes, né? Um está iniciando o seu aprendizado, o outro está um pouquinho mais à frente, mas em determinado momento a evolução faz com que o mais novo acaba ganhando mais conhecimento às vezes que o pai, e a coisa vai se invertendo num ciclo constante de transformação, que também se encaixa ali da vibração, que é a coisa que está tudo sempre em movimento. As leis espirituais se encaixam nos nossos mais simples questões, né? Mais simples questões do nosso dia a dia. Desde o sentimento familiar, do núcleo de família, das vivências que nós temos dentro desse núcleo, até o trabalho, a vida em si, tudo. Tudo existe aí uma mecânica perfeita, matematicamente perfeita de Deus, proporcionando que todos cresçam. Eu vou tocar pais e filhos, né, que já está aqui preparado já no gatilho, para a gente analisar essa música também. O Heraldo já preparou para a gente. Aí ele, vamos dizer assim, romantiza um pouquinho isso, dorme agora e tal. Aí ele começa a falar de tudo que acontece na vida do jovem, da criança desde pequeno, né? Citando, costurando várias histórias, várias referências, né? Pegando o mundo da consciência jovem e esse conflito que eles vivem eternamente aí com a sua autoafirmação, né? E ao mesmo tempo com a carência, né? Começa assim, quero colo. Aí depois tem um momento, não vou fugir de casa. Aí tem um momento de carência de novo, posso dormir aqui com você? Estou com medo, tive um pesadelo. Aí depois a autoafirmação na adolescência, só vou voltar depois das 3. Mostrando como em momentos diferentes o jovem, com que um dia precisou tanto do pai e da mãe, agora quer se autoafirmar e quer ser livre. Aí essa letra é fabulosa. Só a gota d'água, né? Só um grão de areia, como eu estava falando. Mais uma vez ele falando aí que não adianta a gente ficar culpando uns aos outros. Né? Os pais, porque os filhos não querem seguir a sua vontade, e os filhos porque culpam os pais que não entendem eles. Tem que haver aí a comunicação.
acho que o que está faltando, na verdade, é a comunicação entre essas duas gerações. Os adultos começam a se esquecer da sua juventude e começam a entrar naquele movimento de automático. Trabalhar, tem que ser responsável, tem que pagar aluguel, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, e vão se tornando carrancudos. E às vezes começam a exigir o comportamento dos filhos que eles mesmos não tiveram quando eram jovens. Exatamente, Ana. Essa é outra questão. Projetam uma perfeição que não tiveram e não respeitam a condição do ser humano. A gente está num processo de aprendizado, a gente está todo mundo crescendo, todo mundo buscando aí a sua identidade. E a idade em que nós estamos aí vivenciando não tem nada a ver com maturidade emocional. Você pode pegar aí uma pessoa com a idade bem avançada e ela ter a consciência ainda de uma criança. É verdade. E às vezes um jovem, se você der para ele ferramentas adequadas, pode adquirir um comportamento de maturidade que surpreende. Você tem que dar ferramentas e instrumentos para que ele amadureça adequadamente, né? O mais importante que ele coloca aqui são dois itens que eu acho muito importantes nessa letra. O primeiro é quando ele conclama que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E porque muitas vezes nós esquecemos exatamente disso, de que é necessário dar em primeiro lugar o amor, que é a única coisa que você dá e nunca perde, só adquire cada vez mais quanto mais você dá. E depois, quando ele coloca pais e filhos no mesmo nível, né? O jovem tem uma mania também de culpar os pais por tudo, e realmente é um absurdo. Você também é jovem, mas você também tem capacidade de raciocinar e de parar de culpar seus pais pelas coisas. Amor. Esse é o ponto-chave que o Renato Russo levanta aí em várias músicas. Que os avatares trouxeram e que é a nossa meta de aprendizado. Entender como podemos amar de uma forma mais madura, mais completa, né? Sem ficar essa cobrança de que o outro tem que fazer aquilo que você quer, porque isso não é amor, é egoísmo, é posse, não tem nada a ver com amor, como Paulo de Tarso, né, descreve tão bem. Amor é renúncia, é dar sem esperar nada em troca. Geraldo, vamos conferir a próxima música, que é Perfeição, né? Perfeição, ela é uma crítica feroz e a gente vai analisar ela daqui a pouquinho. De volta então com Despertando a Consciência. Ouviram pancada que é essa música, né? Isso é realmente uma pancada. Perfeição. Tipo, e a gente vai ir, vamos lá, pegar pedacinho por pedacinho, que isso aqui dá pano pra manga. É muito atual. Se você pegar a letra dele, parece que as coisas nada mudaram daquele tempo para cá, né? E essa letra já tem aí os seus 20 anos, quase. Eu acho. Mais de 20 anos. Essa música foi lançada em 89. 89. Eu sonho com um dia, Marcos, que essa música seja apenas uma passagem, uma coisa que já passou. Eu sonho. Pois é, ele já vai aqui, né? Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações no meu país e sua corja de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Especificamente a professora, quem sabe, né? Aí o Renato Russo, ele está aí fazendo duas críticas diretas, né? Primeiro, a crítica à nossa condição
de não estar nem aí para nada. Porque a gente simplesmente bastou ter um futebol, bastou ter uma carne para assar, vira churrasco, vira festa, carnaval, e aí tudo é esquecido, tudo é celebrado. Não que as pessoas não devam ter seus bons momentos, o problema é que as pessoas resumem a sua vida, a celebração, como se elas vivessem um mundo diferente da realidade, do mundo real, né? E isso é realmente uma estupidez. E aí ele começa a fazer a crítica aí aos governos, não só do nosso país, né, mas de todas as nações, né, que são governos recheados aí de corrupção, onde ele não dá um jeitinho. Onde ele coloca ali também que isso não passa de um reflexo de cada povo. Ou seja, se os governos são assim, é porque o povo assim quer também. E aí vai entrando todo mundo junto, né? Desde o povo, nossa polícia, televisão. Nossa televisão, então, nossa, ela está muito carente de bons programas, boas atitudes. Que esse BBB é tão bom. O Heraldo está aqui elogiando o nosso BBB. Os reality shows que mostram um festival de futilidade, onde o que importa é absolutamente desimportante. O que é mais ou menos, o que é valorizado nesses programas é justamente aquilo que vai fazer o povo celebrar. A sensualidade, né, a fofoca. Então, cada povo tem um governo que merece. A pessoa se comportando de forma não natural para parecer boazinha e ganhar o voto da população. Né? E aí ele continua, né? Vamos celebrar nosso governo, nosso estado, que não é nação. Vamos celebrar a juventude sem escola. Tem muito jovem ainda hoje sem escola, sem sequer ter uma certidão de nascimento, vivendo aí em regime de escravidão por aí. Isso tem que mudar. As crianças mortas, celebrar nossa desunião, né? Aí ele cita aqui algumas personalidades da mitologia, né? Eros, Thanatos, Perséfone, Hades. Na verdade, ele está celebrando, ele tá botando os extremos opostos, né? Vida e morte, né? A ilusão, exatamente. a punição. Vamos celebrar nossa tristeza, né? E celebrar nossa vaidade. Ele faz aí essa crítica ferrenha a todo o comportamento, não só de governos, mas ao comportamento de cada ser humano que entra nessa massa coletiva e passa a se comportar de forma igual. Se a gente reclama da corrupção lá em cima, será que a gente parou para analisar que a corrupção está aqui embaixo também? São as pequenas corrupções do dia a dia. A gente aprende quando pequeno, né? Quem rouba um tostão rouba 1 milhão, né? Pois é, e aí na hora que você está lá na fila do Detran, aguardando seu carro fazer vistoria, e aí vem lá o cidadão lá de dentro, deixa a vistoria ali no banquinho do carro que rapidinho passa. E aí o cara ele deixa lá seus 10, 20 reais, 50, agora ele está 50. Olha só, informações aqui, a galera está cobrando 50 reais aí para liberar o carro na vistoria. O que a gente coloca é o seguinte, que pequenas corrupções, quem é capaz de fazer o jeitinho brasileiro, que é uma pequena corrupção, pode fazer uma grande. Ou seja, se existe o grande corrupto, é porque o nosso povo que gosta do jeitinho brasileiro, ele já está acostumando-se, tem que passar a desacostumar disso, porque o jeitinho brasileiro nada mais é do que o reflexo de um povo que está se acostumando e aceitando a corrupção como uma coisa banal. Exatamente. Tem que mudar, gente. Não tem jeito. Se a gente quer exigir um governo limpo,
temos que ser limpos desde baixo. E aqui continua, né? Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado. Todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais, vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Nada mudou, minha gente. Basta vir um carnaval, tá todo mundo lá. Feriadão, todo mundo feliz. Todo mundo esquecendo as leis que estão passando por baixo do pano, né? Comprometendo. E no final do feriadão vem a conta dos nossos olhos fechados à corrupção. As estradas esburacadas, os mortos em acidentes, porque não temos serviços públicos de boa qualidade dos hospitais, a justiça injustiça graçando, né, devido a isso tudo. Porque tem a ganância e tem a difamação ali, e aí junto caminhando a corrupção. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos, comemorar a água podre e todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros. Nosso castelo de cartas marcadas. Eu gostei desse fato do seguinte. Você, quando fala assim, mas é preconceito impedir o voto de analfabeto. Não. A partir do momento que você institucionaliza o voto de um analfabeto, você está sendo irresponsável, porque você está simplesmente aceitando que o país tenha analfabetos e que o voto do analfabeto não seja manipulado. É manipulado, sim. E nós temos que trabalhar assim, pelo fim do analfabetismo. E deixarmos de ser analfabetos também no sentido de procurarmos abrir nossos olhos àquilo que nós não sabemos. E ficar alerta aí, né, nesse castelo de cartas marcadas, né? O trabalho escravo, nosso pequeno universo, que é uma crítica também que a gente só enxerga o nosso mundinho. Somos egoístas, né? Se nosso mundinho ali tá legal, que se dane o universo. Por isso ele coloca aí esse pequeno universo. E aí continua, toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença. Vamos celebrar epidemias. É a festa da torcida campeã. Olha, esse trecho aí é um resumo de muita coisa. Primeiro, toda hipocrisia e toda afetação. Por quê? Porque a gente vê aí um festival de gente faz de conta que se importa. O que acontece? Na verdade, é hipocrisia e afetação. A indiferença com que eles fazem lá em cima e que nos afeta. Né? No final, o que importa mesmo por essas pessoas é a festa da torcida campeã, ou seja, é celebrar uma irrealidade. E pior, né? A festa da torcida que acaba sempre em violência aí. Ultimamente, a coisa vem caminhando para uma estupidez cada vez maior, né? Vamos celebrar a fome, não ter a quem ouvir, não se ter a quem amar. Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar o coração. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos. A gente não pensa nem na nossa história, né? E onde muitas vezes aquilo que as pessoas dizem que é uma coisa gloriosa não tem nada de glória, né? Não tem glória nenhuma. E será que a gente alimenta a maldade? Demais, porque nós confundimos as coisas. Por exemplo, falar de absurdos gloriosos. O que seria, questione-se, o que seria chamado de glória na história dos países? Guerras estúpidas geralmente não tem nada de gloriosa e a gente fica, vamos dizer assim, chamando isso de glória do país, quando não foi nem um pouquinho glorioso. Tudo o que é gratuito e feio, tudo o que é normal. E vamos cantar juntos o hino nacional, né? A lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão. Renato Russo continua aqui
criticando essa questão de a gente ficar muito só. A gente vive no seu mundinho ainda egoísta, particular, não entende. Precisamos estar juntos para realmente consertar aí essas coisas absurdas, parar de valorizar as facilidades, né? O que é gratuito, o que é feio. Basta o governo dar lá uma Bolsa Família, uma bolsa, né? Essas bolsas por aí que são dadas aí. Tá tudo certo. Que pelo jeito não resolve nada, né? Se resolvesse, Bolsa Família resolvesse a situação do país, o Brasil é um país perfeito. Eu acho até que, assim, claro que ajuda muita gente, vamos generalizar, mas muita gente se aproveita disso. Não é a solução, porque não é só dar. Na verdade, todo mundo tem conhece aquela frase que é um pedra de chavão, né? Que é a frase de não dar o peixe, ensinar a pescar. O que falta é o político que inventa esses Bolsas Famílias assumirem que esses Bolsas Famílias, na verdade, só existem porque ajudam eles a ganharem as eleições. E aí o que acontece? Em vez dele resolver o problema do povo, transformar o país num país mais eficiente economicamente, para que as pessoas tenham realmente uma vida melhor, não. Eles preferem continuar dando essa esmola, que é o Bolsa Família, que aí a pessoa fica eternamente dependente, vai eternamente votar. Será que nós não estamos criando uma geração aí de dependentes, verdadeiros parasitas? Essa letra, ela dá muita coisa para a gente pensar aqui. Ele continua, né? Vamos festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos celebrar a violência e esquecer a nossa gente que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Nossos aposentados simplesmente estão numa situação de muito sofrimento. Porque geralmente quem realmente trabalhou, verdadeiro trabalhador, não é contemplado com os benefícios dos privilegiados, que são os que menos trabalham. Na verdade, você está no abertamente as aposentadorias especiais, por exemplo, de políticos, que são cidadãos de primeira classe, numa democracia que pressupõe que não existem cidadãos de primeira classe. Não, é absurdo demais. Eu quero trabalhar alguns aninhos e já estar aposentado com uma fortuna. Isso assim, é tão absurdo, tão desproporcional. E aí o povo, cadê? O povo está lá, vai festejar a inveja, né? vai ficar no seu mundinho, vai celebrar a violência, porque dão ibope aqui. Dão ibope a programas que estão ali mostrando a violências mais absurdas que acontecem por aí. O povo quer ver isso. E aí a audiência vai lá e dá. E leva o povo a uma cultura. Em vez de ganância, porque as pessoas, em vez de lutarem pelo que é certo, elas ficam com inveja daqueles que têm mais, e mesmo que seja errado, querem ser iguaizinhos a esses errados. Celebram a aberração, né? A falta de bom senso. Descansam por educação, né? O nosso descaso por educação. Vamos celebrar o horror, né, de tudo isso, com festa, velório e caixão. Está tudo morto e enterrado agora, já que também podemos celebrar a estupidez de quem cantou esta canção. Ele tenta fazer a gente pensar, né? A cada momento em que ele vai criticando e vai dizendo assim, faça isso aí, legal, tá tudo ótimo, né? Coloca do outro lado justamente a contrapartida. E aí fecha essa música com um trecho muito belo, muito melodioso, que faz a gente pensar, né? Ele traz a esperança. Ele vai criticando e fecha sempre com esse momento de esperança, de reflexão. E aí vem, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta. Chega de maldade e ilusão. Venha, o amor
tem sempre a porta aberta. E vem chegando a primavera. No futuro recomeça. Venha, que o que vem é perfeição. Bom, ainda não alcançamos essa perfeição. Mas ele aponta o caminho, né? Porque Essa perfeição, a chegada de Cristo. na verdade, Bem que o que que vem nós é perfeição. desejamos é que a esperança que está desperta, né? Porque ela está espalhada por aí. A verdade que liberta e livra você da maldade, da ilusão, é o que nós, inclusive, como pensamento de Cristo, procuramos, né? O fim é nos livrar dessa ilusão desse mundo e abrir os olhos à verdade. Só a verdade liberta, né? Como Jesus trabalhava essa questão de a conscientização do que é realmente amar o próximo. Renato Russo faz essa chamada, né? Está chegando essa primavera, nosso futuro vai recomeçar e o que vai vir será a perfeição. Sim, porque a humanidade está caminhando, a gente está evoluindo, só que a gente não pode esperar que essa perfeição é amanhã, não é isso. É um trabalho Tanto que ele coloca ali a palavra venha. venha. Ele chama, não é para você ficar esperando não, pessoal, é para vir, É tá? para caminhar, cada um tem que dar os seus passos para poder encontrar como a portaria, a porta está aberta, né? Mas é a porta estreita, essa é a grande questão. Por isso que a gente não consegue ainda entender esse amor numa grande massa, porque você tem que renunciar a um monte de coisa, ao egoísmo, a prazeres pessoais, para vivenciar esse amor que liberta, que é uma coisa muito mais profunda. Esse amor é aquele capaz de se permitir fazer com que o outro tenha seus momentos felizes. Às vezes nós temos que parar para poder fazer essa permissão, renunciar a algo que possa ser até de seu interesse pessoal, mas que vale mais a pena ali você dar essa respirada e permitir que o outro alcance isso. E aí, como Francisco de Assis falava muito, é dando que você recebe. Quando você para analisar que o amor que você está doando, o sorriso que você está plantando, vai voltar para você na forma de um sorriso, às vezes muito mais recompensador do que aquele sorriso que você ia ter massageando o seu ego. Porque é o sorriso da gratidão que está chegando até você. Obrigado porque você estava aqui do meu lado, obrigado porque você me apoiou, obrigado porque você secou minha lágrima, né? Matou minha fome. E Jesus faz o tempo todo, né? Na sua carta sobre o Apocalipse, o Sermão da Montanha, aqueles que olham para o próximo, que cuidam do próximo, estariam cuidando dele também. A proclamação é que é o seguinte: você não precisa deixar de ser feliz de viver. Pare para pensar que a felicidade só é possível quando você para de pensar só em você. Estenda a mão ao próximo. Comece no seu próprio núcleo familiar. Passe a ouvir os seus próximos. Passe a ter mais respeito, a ter mais carinho, a ter mais atenção pelas pessoas que estão perto de você, e depois vá aumentando esse raio, ampliando esse raio cada vez mais. Você fazendo isso e tentando ser uma pessoa mais correta, uma pessoa mais, um comportamento mais correto, você não vai estar fazendo nada demais, você vai estar ajudando muito. É isso aí, gente. Vamos conferir então mais uma. Essa é Índios, que eu também adoro, amo essa música. Aqueles que olham para o próximo, que cuidam do próximo, estariam cuidando dele também. A proclamação é que é o seguinte: você não precisa deixar de ser feliz de viver. Pare para pensar que a felicidade só é possível quando você para de pensar só em você. Estenda a mão ao próximo. Comece
no seu próprio núcleo familiar, passe a ouvir os seus próximos, passe a ter mais respeito, a ter mais carinho, a ter mais atenção pelas pessoas que estão perto de você e depois vá aumentando esse raio, ampliando esse raio cada vez mais. Você fazendo isso e tentando ser uma pessoa mais correta, uma pessoa mais, um comportamento mais correto, você não vai estar fazendo nada demais, você vai estar ajudando muito. É isso aí, gente. Vamos conferir então mais uma. Essa é Índios, que eu também adoro, amo essa música. De volta com o Despertando a Consciência. Vocês conferiram aí Índios, né? Quem me dera, ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei. A quem conseguiu me convencer que era a prova de amizade, se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Renato Russo, lembrando aí a nossa sociedade tão cristã e que tirou tudo dos índios. Os brancos chegaram aqui, né, em várias partes do nosso planeta, né, os americanos, os maias, os colombianos, tudo foi basicamente a mesma coisa. O que Cortés fez é um bom exemplo, né? Cortés matou, roubou. Chegavam com aquela coisinha de toma isso aqui, aquela troca, iam conquistando e depois simplesmente começaram a dizimar. Mostrando aí a nossa ignorância ainda, que ainda hoje fazemos isso. Quantas e quantas vezes a gente chega, convence uma pessoa que você é bonzinho, que você está ali, e depois você simplesmente dá a facada nela. Esse é o famoso 171. Desconfiem muito quando uma pessoa te trata muito bem, quando essa pessoa está ali te enchendo de elogios, se mostrando muito solícita. Bajulador, né? Bajulador. O 71 não é bajulador, nada. O bajulador se lembra muito político, né? Era o pessoal entre outras coisas. Começaram a bajular, o beijinho no bebê, né? Na subida da favela. E depois, tchum. Quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre um pano de chão, de linho nobre e pura seda. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, né? Que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não era mais como era antigamente. Acho que Renato Russo está tratando aqui de um paralelo, né? Tentando colocar, eu acho que bem, foi meio que uma visão do futuro. As coisas vão se repetindo, as histórias vão se repetindo e os erros a gente ainda carrega no nosso inconsciente, continuamos a repetir as mesmas coisas. E essa parte do futuro não é mais como era antigamente. Eu acreditava que as pessoas antigamente elas viam o futuro de uma maneira muito mais colorida do que nós vimos hoje. A partir de uma certa época, o futuro foi sendo cada vez mais apocalíptico. Os próprios filmes de Hollywood, daí da década de 80, 90, o futuro sempre foi apresentado aí como um pós-nuclear. Continuando aqui, então. Quem me dera, ao menos uma vez, provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. E fala demais por não ter nada a dizer. Essa aí, então... Eu me lembro de uma frase
que eu vi no ônibus há pouco tempo, aí, na época das jornadas de junho desse ano, das manifestações, que eu li uma frase mais ou menos assim, observe atentamente o vão entre o desnecessário e o suficiente. Olha, é incrível. Eu estava ouvindo uma história, um cliente meu conversando comigo, falando que o patrão dele entrou no restaurante, chamou ele para almoçar com ele. Aí chamou o garçom e pediu lá 3 garrafas do vinho, que ele só tomava aquele vinho. Aí veio aquela safra de vinho e tal, ele almoçou. Depois ele curioso, né? Cada garrafa de vinho custa 30 mil reais. Foram 3 garrafas de vinho, cada uma 30 mil reais. Isso no almoço, né, no jantar. Fora a comida, que é também outra fábula irreal. Imagina 30 mil reais. Nossa, quantas cestas básicas você compra? Eu fico assim, meu Deus do céu, quanta diferença. Né? E a pessoa gastar isso numa bebidinha ali numa noite. Eu acho que no dia que o ser humano passar a ter mais responsabilidade com esse tipo de coisa, parar de achar isso bonitinho, claro, tem dinheiro para se gastar, e gastar com uma bobagemzinha dessas, uma fortuna, talvez as coisas fiquem menos desequilibradas aqui. E aí ele continua, né? Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante, mas não deram espelhos e vimos o mundo doente. O simples perdeu totalmente o seu valor. As pessoas querem cada vez mais. E aí quando ele pega o espelho, ele não está falando do outro, não, ele está falando de você mesmo. Somos nós. Nós estamos doentes. Nós estamos cada vez mais dependentes de coisas. E é todo mundo, né? À medida que a tecnologia chega, você fica fascinado, né? É a TV que antigamente ter uma TV de 20 polegadas era o máximo. Não é só dependência da tecnologia, não. É o desperdício com a alta volatilidade dos produtos tecnológicos. As coisas são feitas para durar pouquíssimo tempo. Essa é outra grande questão. Né? Os bens hoje, teoricamente duráveis, não existe mais isso. Deveriam ser bens pouquíssimo duráveis, né? Porque duram muito pouco tempo. E você fica muito rapidamente insatisfeito com o que tem. Né? Porque você tinha televisão de 20, a ideia de 29, e hoje o pessoal está lançando aí de 60 polegadas. Bens de curtíssima duração, né? Seria o nome mais correto. A sociedade de consumo, acredito que esse tempo, se Deus quiser, um dia passará e as pessoas vão consumir o simples e aquilo que realmente importa e dura bastante. Bom, essa é a parte que eu mais gosto dessa música, que é assim, o nosso ideal de vida também, né? Que ele faz uma crítica aqui. Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3. Eu diria, é muito mais do que 3, né? Transforma um Deus aí, tem muitos nomes. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. É só maldade então? Deixaram um Deus tão triste? A gente mata Deus o tempo todo. Na verdade, essa parte aí ele faz uma crítica à nossa sociedade que tem essa cultura que é uma cultura mais católica, né? De santidade, e nada dessa ideologia abranda as mazelas da sociedade. Deus aí realmente, como ele fala, é um só. Não tem como você o subdividir. A única coisa que a gente pode compreender é que podemos olhar ele por vários aspectos.
E aí cada nome seria um aspecto desse, né? Na sua multidimensional funções, né? Culturas que vão aí entendendo Deus de uma forma, e aí colocam o seu nome. Mas para todas essas culturas a mensagem foi sempre a mesma: amar, amar, amar. Aí ele vai traçando paralelo aqui com a questão de Jesus, né? Jesus, dentro da concepção católica, é visto como o próprio Deus encarnado. Hoje, dentro da análise mais racional, a gente entende Jesus como mais um avatar, né? O nosso principal avatar da cultura aí. Não o próprio Deus, porque eu acho que não dá para colocar um universo dentro de um corpinho humano. Na verdade, Jesus Cristo é o nosso principal mestre, né? O mais importante avatar. E em momento algum da vida dele se colocou como Deus. Sim. Mas tanto que na música ele coloca isso como desimportante. É só maldade, então, deixando Deus tão triste. A nossa maldade aí. Depois ele ainda coloca: eu fiz o perigo e até sangrei sozinho. Entenda, assim quis trazer você de volta para mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. Ele coloca aí Jesus como fazendo um chamado, né? Uma explicação para essa questão que ele vai filosofando aqui. Jesus realmente escolheu aquele caminho, né? Que ao se tornar um mártir, foi a partir daquele momento que ele realmente conseguiu imprimir na consciência coletiva da humanidade os seus exemplos. Não foi morrer para poder salvar e lavar todos os pecados, né? Ele nunca, jamais falou isso. Ele sempre disse: a cada um será dado conforme a sua obra. Ele demonstrou o sacrifício maior em amor à humanidade. O exemplo de renúncia, né? De não permitir que os outros discípulos fossem presos, né? Ficar ali calado, aguentar tudo sozinho. Ele mostrou a todo momento, do início ao fim da sua vida, as regras de comportamento moral que o ser humano deveria ter, né? De conduta, de honra, né? De respeitar o próximo, de respeitar o amigo, de entender que não existia diferença entre raças. Ele falava com o samaritano, que era o povo que os judeus consideravam ali inimigos. Ele mostrou o tempo todo que estava aberto, que Deus estava aberto a amar sem distinção. Essa é a parte mais importante da história de Jesus, o exemplo que ele deixou em seus atos. Para isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente pegar e ler a sua história, os seus exemplos, e o mais importante, parar com essa história e dizer: Jesus fez isso, eu não posso. Ele era Jesus, ele era Deus, eu era isso. Para que então que ele veio aqui exemplificar todo esse ensinamento? Ele já era o perfeito. Ele trouxe todo esse conhecimento para nós, para que cada um conseguisse aí no seu dia a dia se libertar das suas imperfeições. Aí Renato Russo continua aqui, né? Quem entende do início ao fim, e é só você que tem a cura para o meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Jesus continuando a falar que ele não vai parar de lutar pela gente. Ele tem a saudade daquilo que ele já preveu, né? Daquilo que ele já enxerga as nossas potencialidades como seres divinos. Nosso destino é ser Deus. Vós sois deuses. O
O problema é que a gente não acredita, nós não temos a fé, nem do tamanho do grão de mostarda para fazer as coisas acontecerem. Mas se nós... Somos partículas divinas. Exato. Somos fadados a alcançar na nossa jornada pela eternidade a perfeição. Aí bate aqui um pouquinho de dúvida, né? Quem me dera, ao menos uma vez, acreditar por um instante em tudo que existe e acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Quem me dera, ao menos uma vez, fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém diz ao menos um obrigado. Aí, mais uma vez, eu acredito. Não, e também ele coloca assim, que as pessoas deixam de ser agradecidas a Deus, né? Nos dá tudo. A gente reclama demais. Eu estava vendo ali, só você, com toda essa mensagem da vida de Nelson Mandela, né? O homem sofreu, cara. 45 anos presos, sem a perspectiva de sair, né? Porque era uma prisão eterna, né? Como é que chama? Prisão perpétua. Mas ele estava lá, ele não se revoltou, ele continuou trabalhando, ele não perdeu a leveza, né? Conquistou a amizade dos guardas. E, na verdade, o que o ser humano às vezes precisa é dos sentimentos de que ele tem alguma coisa para fazer nesse mundo. E o Mandela, ele passou a ter essa convicção bem cedo, né? O que facilitou muito para que ele não encarasse a prisão perpétua dele como um sofrimento, assim como uma missão, alguma coisa que ele estava cumprindo. Então você vê do discurso dele, onde ele diz, quando ele vai ser condenado, que ele estava disposto pelo ideal dele a pagar até com a vida dele, né? A crença dele no ideal dele era tão grande que ele coloca isso achando que haveria a possibilidade de ser condenado à morte. E o período que ele passa na prisão, em que várias vezes oferece a oportunidade dele ser diferenciado dos outros, ele não aceita, aonde oferece a oportunidade dele ser libertado sozinho, ele não aceita. Ele só aceita a liberdade impondo a condição dele e apontando o caminho da conciliação. Ou seja, ele não se coloca acima dos seus companheiros, e isso é uma coisa magnífica, porque ele mostra o tempo todo que acredita na missão dele, ele não se coloca acima da missão dele. Esse é um exemplo que a gente pode admirar. Quem me dera menos uma vez, como a mais bela tribo, dos mais belos índios, não ser atacada por ser inocente. Por que a gente não tem que atacar as pessoas que estão lá quietinhas na delas, né? A sociedade tem a mania de criticar a pessoa que é honesta. Exatamente. Né? Ela está lá na dela e se surge uma oportunidade dela, né, ganhar um dinheiro fácil, ela vai ser duramente criticada como uma otária, aquela que não aproveitou a oportunidade de se dar bem. E também, ao mesmo tempo, essa frase não pode ser entendida como respeito ao diferente, respeito àquele que não é igual a você, porque os índios também são nossos irmãos, são seres humanos e também têm valor o mesmo que o nosso, absolutamente igual. A Renato Russo aí traz essa música, o finalzinho dela, né, ele mais uma vez dá uma pincelada aí na crítica do espelho, né, nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Tentei chorar e não consegui. Muitas vezes as nossas lágrimas secam, né? Porque bate aquela esperança, bate aquele desânimo às vezes. Mas não podemos nunca desistir de ter um mundo perfeito, de ter um mundo onde a harmonia possa simplesmente existir, que é o respeito ao próximo. A gente vai trabalhar muito por isso aqui, ao longo desses programas aqui. É o mesmo engraçado das músicas o belo das músicas do Renato Russo é que ele coloca a crítica e a esperança. Bom, vamos ouvir mais uma canção.
escolher aqui outro pra gente pular. Mas é esse, eu sei, quase sem querer. Quase sem querer. Vamos lá, quase sem querer, gente.